E seja bem-vindo aqui na nossa casa, né? É o seguinte, eu morava com o patrão antigamente em Quixadá. Aí começou esse movimento do Sem Terra, né? Aí houve uma reunião com a Fátima Ribeiro, nesse tempo, nessa época, era muito. Não era nem comum, né? A gente saber dessas notícias que estavam ocupando as áreas de terra, com os trabalhadores, que a gente tanto precisava de uma área de terra para trabalhar. Aí a Fátima apareceu e convocou a gente para essa reunião e nós viemos. Já dá para cá, ocupar a terra no logrador, né? Bom, eu sou Fátima Ribeiro, estou falando aqui do assentamento Cezinho Fernandes de Jesus, Linhares, Espírito Santo, e falar da luta pela terra é a gente retomar também aos nossos povos ancestrais, aos nossos indígenas, né, aos nossos povos africanos que vieram para cá a fogo e a ferro. Conheci o MST em 1991. Eu fazia um trabalho voluntário no sindicato dos trabalhadores rurais de Canindé. E daí, a partir daí, tinha a secretaria do MST e eu fui convidada para um encontro da educação do MST. Na verdade, eu não entendia muito o que era, e a pessoa que me convidou, ele passou mais ou menos assim um relato do que era mesmo o MST, né? Então nós fomos para esse encontro lá no assentamento Vitória, no município de Itatira. E nesse encontro eu lembro que estava a Maria de Jesus, o Edgar, né, a Roseli, esposa do Edgar. E a partir desse encontro eu me encantei com o MST. Mas o encantamento mesmo veio, né, com a apresentação do nosso símbolo da bandeira do MST, né, que além das cores, era muito assim relatado para a gente as cores, mas o que me encantou foi a presença do homem e da mulher, né? Que aí, assim, por que é que tinha o homem e tinha a mulher? Porque a luta da reforma agrária, ela tem que ser uma luta em conjunto à família, né? E aí isso me encantou, assim, de uma forma que de noite logo, eu disse, eu vou para o MST, eu vou ser militante do MST, né? O MST chegou aqui no município de Canindé. Primeiro chegou na Madalena, né? E depois veio em 89, eles vieram aqui para o Canindé e eu já fazia parte do sindicato, mas não como diretor. E a gente contribuiu na ocupação que aconteceu aqui no Logrador e Tiracanga, né? Foi tanto que veio pessoas do MST que não sabia nem onde ficava o Logrador e nem onde ficava Tiracanga. E eu fui uma das pessoas que saí junto com ele numa bicicleta e eu noutra, que eu conhecia tudo, tanto Tiracanga, conhecia de ponta a ponta, como também o Logrador, que é o Logrador 2. E a gente fizemos uma vistoria dentro e, e aí depois a gente sentou-se com a Fátima e o Zé, a Fátima Ribeiro e o Zé, aquele lá que era lá do Logrador, que é o marido da Francisca, o Zé Basto. E aí a gente planejou o dia de fazer a ocupação e nós fomos esperar os carros lá no São Miguel, lá vizinho, em Poeira do Estadinho. A gente, quando chegamos lá, era em torno de 98 famílias,
nós sempre ficamos trabalhando com o movimento, sempre a gente acompanhou e sempre faz parte. E hoje eu atuo na militância com muito orgulho, né? Com muito prazer e representando o meu assentamento onde eu vivo e onde eu criei meus filhos, estou criando meus netos e convivo com a comunidade. Falando aqui dos 35 anos do movimento aqui em Canindé, a gente lembra um pouco, faz um resgate do pouco dessa história, né, e essa relação que a gente tem, né, enquanto movimento, né, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canindé, ele sempre foi, né, um espaço ao qual o movimento teve, né, essa ligação, né, inclusive a década já o final da década de 80 para 90, né, mais ou menos por aí, quando o movimento chega aqui na região de Canindé, né, o espaço que foi, né, dado e que teve esse apoio, né, ao movimento, né, foi o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a qual aqui em Canindé, né, nós temos a segunda ocupação do Estado, né? Tudo começou na igreja, na pastoral. Eu vim de uma caminhada pastoral, estive participando ativamente da Pastoral da Juventude, ainda pude acompanhar um pouco das SEBs, das comunidades eclesiais de base, da própria Pastoral da Terra. Na época, nós tínhamos aqui em Canindé o saudoso Frei Humberto, mas com a chegada de Frei Carlos Antônio Silva Santos, que foi pároco de Canindé, e com o advento da Rádio São Francisco na época, o Frei Carlos, junto com toda a comunidade franciscana, fez um esforço muito grande e adquiriu esse importante meio de comunicação. Nós tivemos uma aproximação, digamos, melhor com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E naquela ocasião, nós apresentávamos um programa de rádio, um programa diário, chamado Canindé Notícias, e seguíamos à risca a orientação do nosso presidente, que era o pároco Frei Carlos Antônio, e a rádio era portas abertas para o movimento sem terra. A gente começou a militância no movimento nos meados de 95 para 96, onde nós atuamos na época a coordenação regional daqui do movimento aqui em Canindé, que abrigava outras regiões. E a vinda nossa para a militância, a gente já vinha de outro assentamento, o assentamento Grossos, onde meus pais moram até hoje. E a identificação nossa foi através da necessidade da organização do próprio assentamento. É bom lembrar que antes da gente vir para o movimento, a gente já militava na Igreja Católica, já tinha uma simpatia pelo Partido dos Trabalhadores, né? A gente já tinha uma simpatia pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E às vezes eu digo, se eu não estivesse no movimento, com certeza eu estaria no sindicato, estaria na pastoral da igreja, no próprio partido. Então a nossa militância foi um pouco isso. E na chegada do movimento aqui em 89, a gente ajudou, já na primeira ocupação, a gente ajudou na articulação da alimentação através do grupo de jovens, né? Ajudamos na própria organização dos trabalhadores. Em seguida a gente começou a militar no movimento, como eu disse, nos meados de 95 para 96. A gente atuou na direção regional, aqui na época era a direção regional, na direção estadual, fizemos parte do setor de comunicação, do setor de produção. Então a gente fez parte desse movimento, desse período que a gente falava agora há pouco. E o que marcou mais do movimento aqui em Canindé foi as grandes mobilizações de prefeitura, trancamento de BR, as negociações que a gente teve no final dos anos 90 aos anos 2000, né, que a gente fez esse grande movimento, na verdade, aqui em Canindé. E hoje os assentamentos do Canindé eles passam por outra transformação. Nós não somos mais aqueles assentamentos de 90, o início de 2000, que na verdade a reivindicação nossa era praticamente a alimentação dos agricultores. E hoje a gente já passa por em um grau maior, que essa questão da organização, na própria questão da cooperação. Bom, o MST, né, completa esse ano 40 anos em nível nacional e em nível de estado do Ceará 35 anos. Nessa trajetória, o MST tem lutado pela reforma agrária
compreendida não apenas como a conquista da terra, né, mas de todas as condições para as pessoas que vivem no campo, para que vivam com dignidade. Entre essas condições essenciais está a educação. A educação na MST ela surgiu desde a primeira ocupação, né, quando as famílias ocuparam a terra, precisava de escola. E foi aí que o MST fundou o setor de educação e de lá para cá tem lutado pela educação do campo, né, hoje amplamente difundida em nossa sociedade. A exemplo disso, tem várias conquistas, inclusive aqui em Canindé, né, a gente tem hoje 3 escolas de ensino médio do campo, onde a juventude dos assentamentos e dos territórios vizinhos não precisam vir mais para a cidade estudar. Né? Essas escolas elas representam muitas conquistas da luta pela reforma agrária que o MST tem conquistado. Essas escolas de ensino médio, elas, além de formar o jovem no nível médio, né, na conclusão da educação básica, essas escolas também formam na área técnica. Então, nossas escolas hoje oferecem 3 cursos de formação técnica, né? Técnico em informática, técnico em agroecologia e técnico em administração. Então, uma representação muito significativa da luta do MST pela educação, especialmente em Canindé, tem sido as escolas do campo, né? Mas no estado do Ceará, essa conquista totaliza 12 escolas, né? Hoje eu agradeço pessoalmente a Deus, a coragem que eu tive de sofrer nos acampamentos, e agradeço o pessoal do Movimento Sem Terra também, porque hoje eu estou aqui abaixo de Deus por causa do movimento, que a gente não tinha nem conhecimento, e eles chegaram, fizeram a mobilização, e a gente veio, né? E por isso a gente chegou até aqui. Hoje a gente veio aqui, à vista o que nós vivíamos com o patrão, hoje nós somos umas pessoas maravilhosas. Não foi fácil não, porque a gente passou aqui sol, chuva, debaixo de barraca, de garrancho, de lona quente. Isso tudo foi um sofrimento terrível. Canindé foi um lugar onde ocorreram várias lutas, né, dos poceiros pela permanência na fazenda e ficar com a fazenda. E assim surgiu muitos assentamentos. Nós, então, a partir de 89, nós fomos iniciando um trabalho em Canindé, em Quixadá e Quixeramobim. Essas mobilizações renderam e foram muito proveitosas, porque os trabalhadores e as trabalhadoras sertanejos acreditaram no Movimento Sem Terra, acreditaram nas lideranças que foram por aí. E nós fizemos, então, a primeira ocupação de terra, que foi a 25 de maio, onde nós hasteamos a bandeira, num latifúndio de 25 mil hectares de terra, onde hoje é o assentamento 25 de maio. A partir dessa ocupação, com 350 famílias, surgiram, então, novas lideranças que já eram das pastorais sociais, né, da pastoral da juventude, e a partir dali, do acampamento, nós começamos, então, a fazer um trabalho de formação com essas novas lideranças que estavam ali surgindo e estavam dispostas a fazer novos acampamentos. Foi a partir daí que intensificamos o trabalho e realizamos, então, agora estendendo os municípios, não só mais Canindé, Quixadá, Quixeramobim, Madalena, agora foi Redenção, Touros, né? Enfim, vários municípios. Então, estava uma coisa muito bonita. Os trabalhadores queriam terra, queriam a retomada da terra como necessidade da sua existência. Minha trajetória no MST foi mais ou menos direto, uns 15 anos que eu fiquei direto, e hoje, né, eu à medida do possível, continuo militando, e que eu me encanto muito com o MST, porque a partir da construção, a gente foi vendo, né, que além do homem e da mulher, a gente teria que inserir mais pessoas, os jovens e as crianças. Então, era um conjunto
O MST é formado pelo conjunto da família sem terra, né? E isso hoje, nos 35 anos, eu me encanto mais ainda com a imensidão de jovens, de homens e mulheres que fazem esse movimento sem terra, né? Os setores da educação, da saúde, da comunicação. Então, hoje eu digo que o movimento sem terra é a melhor coisa que nós temos na América Latina. Canindé é o município que mais tem área de assentamento no Brasil. É reconhecido no Brasil como o município que mais tem área de assentamento, exatamente porque teve uma luta muito forte da parte do sindicato, e aí com a chegada do MST, aí contribuiu muito mais, aí foi que aconteceu mesmo as lutas. A gente tem essa aliança até hoje, né? E a qual a gente vem, né, junto nas comunidades, nos assentamentos, mantendo essa organicidade, mantendo, né, essa unidade, né, em muitas lutas, né, travadas aqui nesse sertão de Canindé, né? Quantas ocupações de terra nós já fizemos, quantas ocupações da prefeitura, né, e trancamento de BRs que a gente fez em conjunto, né, levando a pauta dos agricultores, levando a pauta dos assentados, levando a pauta, né, também, né, da juventude, né, para que a gente possa angariar mais políticas públicas e, claro, né, fomentar aqui a reforma agrária nos sertões de Canindé, especialmente aqui no nosso município, né, que hoje a qual se concentra o maior número de assentamento do país por conta dessa luta que começou lá atrás e que até hoje a gente, né, vem mantendo, e a qual nessa junção a gente tem conquistado muitas políticas públicas para os nossos sertões. Conseguimos muitas coisas para o nosso assentamento através das nossas lutas, né? Juntamente com o MST, juntamente com a militância, nunca se apartamos, nunca se deixamos. Por quê? Porque a gente consegue as coisas através da luta. Se nós não lutar, nós não conseguimos para os nossos assentamentos. Lá nós conseguimos cisternas, né? Conseguimos já quintal produtivo, mandala, conseguimos reforma para os nossos açudes. Lembrando que Canindé é uma das regiões que está no coração do semiárido nordestino. E a gente tem o problema da seca, nós temos o problema da comercialização, nós temos outros problemas, outros gargalos que são grandes, que a gente termina o tempo parando com essa questão. Mas eu acredito que a gente tem muito para ser feito ainda, né? A própria organização dos assentamentos, né? A gente tem outros programas do governo federal, que é essa questão da alimentação nos programas sociais, que a gente tem que, na verdade, avançar muito mais. Então, acho que nós estamos ainda em um processo. É aquela coisa, sempre a gente está em movimento, está em processo, tentando se organizar. Mas hoje eu digo que os assentamentos de reforma agrária, hoje em Canindé, eles são referência, né? Imagine o Canindé se não tivesse os assentamentos de reforma agrária, na questão da produção, na venda de animais, a diminuição do êxodo rural, a questão da própria educação com essas 3 escolas do campo, né, que aí está funcionando. Então, acho que a gente tem um legado muito interessante para comemorar nesses 30 e nesses 40 anos do movimento aqui em Canindé. Falar dos 40 anos do MST em nível nacional e 35 anos em nível de Ceará é também falar da educação do campo. Então, ao longo de minha trajetória profissional, não somente da igreja, mas sobretudo profissional no rádio, eu tive uma aproximação muito grande com o Movimento Sem Terra e passei a admirar. Quero citar um episódio que aconteceu, não lembro exatamente do ano, porque confesso que sou muito ruim de memória para lembrar exatamente do ano, mas lembro do Ailton Soares, da Yolanda, que me fizeram um convite para no dia 8 de março, que é o dia do meu aniversário, participar de uma celebração do Movimento Sem Terra. E eu, beleza, aniversário, comemoração, festa, fui. Entramos aqui no ônibus e saímos de Canindé, fomos bater no Chorozinho. E quando chegamos lá, era uma manifestação, um acampamento, uma manifestação muito forte do movimento na BR-116. Então, o dia do meu aniversário foi junto do Movimento Sem Terra, numa paralisação da BR-116, lá no Chorozinho. Isso ficou muito marcado na minha história. Ganhei, inclusive, um boné do Movimento Sem Terra, dado pelo Ailton Soares e pela Yolanda.
e eu gostaria de compartilhar com vocês esse momento que para mim foi muito especial e que reconheço toda a ação, todo o trabalho, toda a liderança do Movimento Sem Terra nos assentamentos aqui do município de Canindé. E aproveito para parabenizar a todos que fazem o movimento, desejar muita força, muita perseverança na caminhada. Nós sabemos que não é fácil, né, porque são muitos os desafios para enfrentar, mas eu acredito que mantendo firme a organização, certamente grandes conquistas ainda virão para o nosso município e para todo o estado do Ceará. Parabéns a todos que fazem o movimento e vida longa ao MST.